Existe uma regra brutal que ninguém te conta. Quanto mais você tenta ser atraente, menos você é. E quanto menos você se importa em impressionar, mais impossível fica te ignorar. Soa injusto? É exatamente assim que funciona. A pessoa mais atraente que você conhece não posta 3 vezes por dia tentando provar valor. Não fala alto para ser notada. E mesmo assim, quando ela entra numa sala, todo mundo sente. Você já se perguntou o que diabos ela tem que você não tem? Hoje você vai descobrir. E não é genética. Aqui está o que é mais frustrante. Enquanto você se mata tentando chamar atenção, alguém que mal abre a boca deixa uma marca profunda em todos ao redor. Você conta histórias elaboradas para ser interessante, fala alto em reuniões para ser notado, posta todos os dias tentando mostrar valor. E o resultado? As pessoas esquecem você 5 minutos depois. Enquanto isso, alguém que falou 2 frases na mesma conversa é lembrado por semanas. Hoje eu vou mostrar 15 hábitos estoicos que reorganizam completamente como você aparece no mundo. Não é sobre truques de sedução. Não é sobre fingir ser quem você não é. É sobre remover os padrões invisíveis que estão matando sua presença e cultivar micropráticas diárias que tornam você naturalmente magnético. Pensa na última vez que você conheceu alguém verdadeiramente atraente. Não era a pessoa mais bonita da sala. Não era quem falava mais alto. Era alguém que tinha uma presença diferente. Quando essa pessoa falava, você ouvia de verdade. Quando ela ficava em silêncio, você notava. E você saiu daquela conversa sem conseguir explicar exatamente o que tinha de especial, mas sentindo que tinha conhecido alguém raro. E aqui está a verdade brutal. Essa presença magnética não é sorte genética. Não é carisma mágico que algumas pessoas nascem com. É o resultado de padrões comportamentais específicos que podem ser aprendidos. São micropráticas diárias que, quando acumuladas, transformam completamente a energia que você transmite. E a maioria nunca vai descobrir isso porque está ocupada demais perseguindo atenção quando deveria estar cultivando presença. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link, você entra depois de absorver o resto deste vídeo. Agora vamos ao primeiro padrão que está matando sua atratividade sem você perceber. O paradoxo invisível da atração. Aqui está algo que a maioria nunca entende. Atenção perseguida é sinal de escassez. Atenção oferecida naturalmente é sinal de abundância. E o cérebro humano está programado para detectar essa diferença em milissegundos. Quando você corre atrás de validação, tudo no seu corpo denuncia. Sua linguagem corporal se contrai. Seu tom de voz sobe buscando aprovação. Suas palavras vêm rápidas e ansiosas. E isso ativa mecanismos psicológicos primitivos nas pessoas ao redor, que interpretam necessidade como baixo valor social. Não é consciente, é automático, é brutal. Os estoicos não ensinavam frieza emocional. Eles ensinavam escolher a resposta. Epicteto dizia que não controlamos tudo o que acontece, mas controlamos completamente como reagimos. E essa escolha, quando treinada diariamente, muda tudo sobre como as pessoas te percebem. Porque atração não é sobre o que você diz, é sobre o que você transmite antes de falar. É sobre a energia que as pessoas sentem quando você entra em uma sala. É sobre como você ocupa espaço sem invadir. É sobre como você escuta sem parecer desesperado por aprovação. E tudo isso acontece em padrões invisíveis que você repete centenas de vezes por dia sem perceber. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real.
Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos aos 15 hábitos que transformam presença. Primeiro hábito: pare de perseguir. Aqui está o que pessoas magnéticas fazem diferente. Elas param de perseguir validação e permitem que a atenção venha até elas. Isso não é arrogância. É estratégia consciente. Quando você interrompe o ciclo de busca constante por aprovação, você muda completamente sua frequência energética. Exibir necessidade por atenção acende alarmes sociais instantâneos. As pessoas captam isso antes mesmo de processar conscientemente. E então elas se afastam. Não porque você é ruim. Porque necessidade emocional exposta cria desconforto visceral. É o oposto completo do que gera atração. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Quando você persegue validação, você está comunicando que seu valor depende da aprovação alheia. E se você mesmo não se valida, por que alguém deveria? As pessoas são atraídas por quem se basta. Por quem não precisa delas para se sentir completo. Por quem as escolhe em vez de precisar delas. A maioria posta compulsivamente nas redes sociais buscando likes. Elas contam histórias exageradas tentando impressionar. Elas se oferecem demais tentando agradar. E tudo isso grita escassez. E escassez repele. Abundância atrai. É simples assim, mas a maioria vai passar a vida inteira sem entender isso. Pessoas magnéticas operam diferente. Elas compartilham quando têm algo genuíno a oferecer. Elas falam quando têm algo real a dizer. Elas se posicionam sem pressa de convencer. E essa diferença de energia é sentida por todos. Porque quando você não precisa de validação, você se torna validável. Conheci alguém que estava exausto tentando ser interessante em eventos sociais. Ele preparava histórias engraçadas, estudava assuntos da moda, chegava nos grupos com energia alta tentando chamar atenção, e saía sempre com a mesma sensação. Ninguém se lembrava dele. Ele era esquecido 5 minutos depois, até que ele fez um experimento radical. Em um evento, ele decidiu não tentar impressionar ninguém. Apenas observar. Ouvir. Fazer perguntas genuínas quando curioso. Ficar confortável em silêncio. E algo surpreendente aconteceu. 3 pessoas diferentes procuraram ele depois pedindo contato. Dizendo que ele era uma das pessoas mais interessantes que tinham conhecido. Ele não mudou nada externamente. Mudou a energia que transmitia. Segundo hábito, presença genuína através de perguntas reais. Aqui está algo que vai mudar suas interações. Pessoas se lembram profundamente de quem as ouviu de verdade. Não de quem falou mais, de quem ouviu. Porque presença autêntica é a moeda social mais rara do mundo moderno. Os estoicos valorizavam a atenção plena ao momento presente. Marco Aurélio praticava isso como imperador no meio do caos. E a neurociência confirma. Quando você oferece atenção genuína, você ativa centros de recompensa social no cérebro da outra pessoa. Ela se sente vista. E isso cria conexão magnética. Mas aqui está o problema. A maioria não ouve. Ela espera sua vez de falar. Enquanto a pessoa está falando, elas já estão formulando a resposta, pensando na história que vão contar, preparando a piada que vão fazer. E essa falta de presença é sentida. A pessoa percebe que você não está realmente ali, e a conexão morre antes de começar. Pessoas magnéticas fazem perguntas abertas e então silenciam completamente. Elas não interrompem, não terminam frases alheias, não desviam o assunto para si. Elas criam espaço para outra pessoa se revelar. E nisso, algo poderoso acontece. A pessoa se sente segura. E segurança cria abertura. E abertura cria conexão real. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Terceiro hábito: silêncio estratégico. Aqui está algo que a maioria tem pavor. Silêncio. Quando surge uma pausa em uma conversa, elas se apressam em preenchê-la. E então falam demais, explicam demais, justificam coisas que não precisam de justificativa. E tudo isso comunica ansiedade. Pessoas magnéticas usam silêncio como ferramenta de presença. Elas dizem algo e param. Permitem que o peso das palavras preencha o espaço. Deixam a outra pessoa processar.
E isso cria uma tensão magnética que palavras em excesso nunca conseguem. Sêneca escrevia que a palavra sensata precisa de tempo para amadurecer. E o silêncio é esse tempo. Quando você permite pausas, você está demonstrando que não tem pressa em convencer ninguém, que não está ansioso por aprovação, que está seguro do que disse, e essa segurança é magnética. Mas tem uma distinção crítica aqui: silêncio ansioso versus silêncio confiante. O ansioso acontece porque você não sabe o que dizer. O confiante acontece porque você escolheu não dizer nada ainda. As pessoas sentem essa diferença visceralmente. O primeiro cria desconforto. O segundo cria atração. E aqui está algo brutal sobre a atração. Ela cresce no espaço, não no ruído. A pessoa que fala o tempo todo pode ter atenção temporária. Mas a pessoa que fala pouco e com peso é lembrada. Porque cada palavra dela carrega valor. Enquanto a maioria dilui suas mensagens em volume, pessoas magnéticas concentram suas mensagens em impacto. Quarto hábito: pausa antes de responder. Aqui está uma prática que muda tudo. Contar mentalmente até 3 antes de responder. Parece simples. É transformador. Porque uma resposta imediata revela reação automática. Pausar sinaliza controle. E controle é percebido como segurança. E segurança é magnética. Quando alguém te provoca e você responde instantaneamente, você perdeu o jogo. Você demonstrou que está sendo controlado pelo estímulo externo. Mas quando você respira 3 vezes, conta até 3, e então responde com calma, você demonstrou algo raro: domínio emocional. E domínio emocional é uma das características mais atraentes que existem. Marco Aurélio governava o maior império do mundo enfrentando guerras, traições e pragas. Como ele mantinha a mente clara no caos? Ele tinha um sistema. Todas as noites escrevia e refletia. Todas as manhãs se preparava mentalmente. Não era improviso, era arquitetura mental deliberada. Por isso existe um curso estruturado com mais de 20 módulos ensinando controle emocional, resiliência mental e disciplina diária. Você vai ter acesso a um desafio de 45 dias, áudios guiados e todos os ensinamentos aplicados à sua vida real. Mais de 2.000 pessoas já estão nessa jornada. Clique no link na descrição. Mas não clique agora. Você entra depois de terminar este vídeo. A maioria reage no impulso. Alguém critica e elas imediatamente se defendem. Alguém provoca e elas contra-atacam. E nisso perdem completamente a atratividade. Porque pessoas são atraídas por estabilidade emocional, não por volatilidade. Pessoas magnéticas fazem diferente. Elas recebem a provocação, respiram, e então escolhem conscientemente a resposta. Às vezes é um comentário calmo, às vezes é silêncio total, às vezes é uma pergunta que desarma, mas é sempre uma escolha, nunca uma reação automática. E essa diferença é sentida por todos. Quinto hábito: economize sua energia vocal. Aqui está algo sobre atração que poucos entendem. Não é sobre falar mais. É sobre falar melhor. Vozes que economizam palavras soam mais intencionais. O estoicismo valoriza a economia de ações. A mesma lógica se aplica ao falar. Quando você fala apenas quando tem algo que acrescenta, cada palavra ganha peso. As pessoas começam a prestar atenção quando você abre a boca porque sabem que você não desperdiça palavras. Você não preenche espaço com ruído. Você contribui com substância. A maioria fala compulsivamente. Em reuniões elas comentam sobre tudo mesmo sem ter nada relevante a dizer. Em conversas, elas interrompem constantemente tentando se inserir, e isso dilui completamente qualquer impacto que poderiam ter. Porque quando você fala sobre tudo, você não fala sobre nada. Pessoas magnéticas deixam passar 2, 3 falas antes de intervir. E quando intervém, é com algo que muda a conversa, que adiciona perspectiva, que resolve ambiguidade. E então voltam ao silêncio. E as pessoas ficam querendo mais, porque economia vocal cria escassez. E escassez aumenta valor percebido. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Sexto hábito: nomeie a emoção internamente. Aqui está uma prática neurocientífica poderosa. Quando uma emoção surge, nomeie ela mentalmente. Estou sentindo raiva agora. Estou ansioso.
estou com ciúme. Esse simples ato reduz a intensidade emocional em até 40%. Estudos em neurociência afetiva mostram que rotular emoções diminui a atividade amigdalar e ativa o córtex pré-frontal. Traduzindo, você sai do modo reativo e entra no modo deliberado. E essa transição é visível. As pessoas percebem que você não é controlado por impulsos, e isso é extremamente atraente. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. Você não precisa expressar a emoção para nomeá-la. É um processo interno. Você sente raiva, nomeia a raiva, respira, e então escolhe como responder. Você não suprime. Você reconhece e escolhe. E essa escolha consciente transforma completamente sua presença. A maioria é dominada por emoções. Elas sentem raiva e explodem. Sentem ansiedade e paralisam. Sentem ciúme e atacam. E tudo isso cria caos relacional. Pessoas são repelidas por instabilidade emocional. Elas são atraídas por quem sente profundamente, mas age com propósito. Pessoas magnéticas sentem as mesmas emoções intensas, mas elas nomeiam internamente, respiram 3 vezes, e então escolhem uma resposta alinhada com seus valores. E essa estabilidade no meio do caos emocional é magnética, porque todo mundo quer estar perto de quem não vai explodir em qualquer contrariedade. 7º hábito: 3 respirações antes de agir. Aqui está algo que conecta todos os hábitos anteriores. Respiração consciente. Antes de enviar aquela mensagem emocional. Antes de interromper alguém. Antes de reagir a uma provocação. Respire profundamente 3 vezes. Respirar regula o sistema nervoso e cria um pequeno intervalo entre estímulo e resposta. Esse intervalo é onde vive o controle estoico. É o espaço entre o que acontece e como você escolhe responder. E nesse espaço, você se torna magnético, porque você demonstra que não é controlado por circunstâncias externas. Epicteto tinha escravos que o torturavam, mas ele escolhia como responder. Não com raiva, não com vingança, com filosofia aplicada. E essa capacidade de escolher resposta mesmo em circunstâncias brutais é o que o tornou um dos maiores filósofos da história. Você provavelmente não enfrenta tortura física, mas enfrenta provocações diárias. E como você responde, define quem você se torna. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. 8º hábito: indiferença seletiva. Aqui está algo que libera energia massiva. Nem tudo merece sua atenção. Não é desprezo. É economia de investimento emocional. Escolher onde alocar atenção demonstra valores claros e transmite autoridade calma. E autoridade calma é magnética. A maioria gasta energia emocional com tudo. Opinião de estranhos online. Drama em grupo de WhatsApp. Provocações vazias de pessoas que não importam. E então vivem exaustas, sem energia para o que realmente importa. E exaustão não é atraente. Energia focada é. Pessoas magnéticas têm critérios claros sobre o que merece atenção. Elas veem a provocação e escolhem ignorar. Recebem a crítica vazia e descartam sem processar. Ouvem o drama e saem da conversa. Não porque são frias, porque são seletivas. E essa seletividade comunica valor próprio. E aqui está o detalhe transformador. Quando você para de reagir a tudo, você força as pessoas a elevarem o nível da interação. Se você responde a provocações vazias, mais provocações vazias virão. Se você ignora ruído e responde apenas ao que tem substância, as pessoas aprendem que para ter sua atenção, precisam trazer valor. E nisso, você eleva toda a qualidade das suas relações. Conheci alguém que estava constantemente drenado por drama social. Todo conflito, ele entrava. Toda provocação, ele respondia. Toda fofoca, ele se envolvia. E as pessoas o viam como reativo e fraco. Até que ele criou uma regra simples. Só invisto energia onde há alinhamento com meus valores. Em 3 meses, o drama desapareceu da vida dele. Não porque as pessoas mudaram, porque ele parou de alimentar. 9º hábito: aprenda a dizer não com clareza. Aqui está algo que a maioria tem medo: dizer não. Elas dizem sim para tudo por medo de desagradar. E então vivem sobrecarregadas, fazendo coisas que não importam, enquanto o que importa fica de lado.
E sobrecarga não é atraente. Limites claros são. Limites são alinhadores de respeito. Um não bem colocado comunica identidade e protege tempo e energia. E pessoas são atraídas por quem tem identidade clara. Por quem sabe o que quer e o que não quer. Por quem não é maleável a qualquer pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A maioria diz sim automaticamente. Alguém pede um favor e elas concordam mesmo sem tempo. Depois ficam ressentidas, mas já se comprometeram. E esse padrão corrói respeito próprio e respeito alheio. Porque quando você não se respeita, ninguém respeita. Pessoas magnéticas dizem não de forma curta e clara. Não posso agora, obrigado. Ponto. Sem 5 parágrafos de justificativa. Sem desculpas elaboradas. Apenas um, não educado e firme. E as pessoas respeitam. Porque elas veem alguém que tem prioridades claras e as defende. 10º hábito. Recusa estratégica de prazeres pequenos. Aqui está algo sobre disciplina que poucos entendem. Renunciar a pequenos impulsos revela domínio próprio. E domínio próprio é discretamente atraente. O estoicismo valoriza a moderação como sinal de controle interno. Quando você consegue recusar uma sobremesa desnecessária, você está treinando o músculo de escolha. Quando você resiste ao impulso de checar redes sociais a cada 5 minutos, você está cultivando atenção. Quando você escolhe não responder àquela provocação, você está fortalecendo o controle. E tudo isso é sentido pelas pessoas ao redor. Não é sobre nunca ter prazer. É sobre ter prazer por escolha, não por impulso. É sobre ser senhor das suas ações, não escravo dos seus desejos. E essa diferença é magnética. Porque todo mundo quer estar perto de quem tem controle, não de quem é controlado. A maioria é escrava de impulsos pequenos. Elas veem comida e comem sem pensar. Sentem tédio e scrollam sem parar. Ouvem provocação e respondem automaticamente. E então vivem controladas por estímulos externos. E isso repele. Porque ninguém quer estar perto de alguém que é facilmente manipulável. Pessoas magnéticas escolhem deliberadamente. Elas sentem o impulso, reconhecem e escolhem se atendem ou não. E essa escolha consciente transforma completamente a energia que transmitem. Porque elas demonstram que são guiadas por valores, não por impulsos. 11º hábito. Humildade intelectual. Aqui está um paradoxo poderoso. Admitir que você não sabe aumenta a credibilidade e atração. A maioria acha que precisa ter resposta para tudo. E então fingem conhecimento que não têm. Inventam explicações. Falam com confiança sobre assuntos que não dominam. E isso corrói a atração lentamente. Pessoas magnéticas dizem, não sei, sem medo. E em vez de enfraquecer a atração, isso fortalece. Porque demonstra segurança interna. Só quem é inseguro precisa fingir saber tudo. E insegurança repele. Segurança atrai. Epicteto defendia a honestidade diante do conhecimento próprio. E isso não apenas atrai respeito como abre portas para aprendizado real. Quando você admite que não sabe, você cria espaço para a conexão genuína. A pessoa que explica se sente valorizada. E você aprende algo novo sem sacrificar a atração. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. A maioria finge saber. Em uma conversa, alguém menciona um conceito que elas não conhecem, e elas acenam como se soubessem. Depois pesquisam escondidas. E as pessoas percebem. Sempre percebem. E isso cria uma impressão de falsidade que mata qualquer atração. Pessoas magnéticas dizem, não conheço isso, me explica? E algo interessante acontece. A pessoa se abre, a conversa se aprofunda, a conexão se fortalece. Porque humildade intelectual cria segurança, e segurança cria abertura, e abertura cria atração real. 12º hábito. Curiosidade ativa, através de escuta. Aqui está algo que transforma conversas. Ouvir para aprender, não para responder. Curiosidade ativa desloca a conversa da exibição para a descoberta. E descoberta cria conexão magnética. Quando você faz uma pergunta que começa com como você, ou
O que te levou a... Você está convidando a pessoa a se revelar. E quando você segura julgamentos e apenas escuta, algo raro acontece. A pessoa se sente segura para ser autêntica. E a autenticidade cria atração. A maioria faz perguntas superficiais. E então interrompe com suas próprias histórias. Elas não estão curiosas. Estão esperando brecha para falar de si. E isso mata a conexão antes de começar. Porque as pessoas sentem quando você não está realmente interessado. Pessoas magnéticas fazem perguntas profundas e então silenciam completamente. Elas observam, absorvem, conectam. E as pessoas saem dessas conversas sentindo que foram realmente vistas. E nada é mais atraente que se sentir verdadeiramente visto por alguém. 13º hábito: microcompetição diária. Aqui está algo sobre crescimento que poucos praticam. Melhorar 1% todo dia. Parece insignificante. É exponencial. Sêneca e Marco Aurélio lembravam da disciplina diária. A ciência do hábito confirma que consistência supera picos de esforço. Quando você escolhe uma habilidade social e melhora 1% hoje, você está construindo algo real. Pode ser contato visual mais firme, pode ser postura mais confiante, pode ser uma pausa mais longa antes de falar. Pequeno, mas acumulativo. E aqui está o que transforma isso de teoria em atração. Pessoas sentem quando você está em crescimento. Quando você está estagnado, você exala estagnação. Quando você está evoluindo, você exala vitalidade. E vitalidade é magnética. Porque todo mundo quer estar perto de quem está se expandindo, não de quem está contraindo. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. A maioria espera a transformação mágica. Elas querem acordar diferentes. Querem mudança instantânea. E então nunca mudam. Porque mudança real é acumulativa. É 1% melhor repetido por 300 dias. É microajustes que se compõem em transformação. Pessoas magnéticas focam em progressão incremental. Hoje elas melhoram contato visual. Amanhã melhoram postura. Depois melhoram pausas. E em 6 meses, as pessoas ao redor não conseguem explicar o que mudou, mas sentem que essa pessoa se tornou magnética. Não porque fizeram uma coisa grande. Porque fizeram coisas pequenas consistentemente. 14º hábito: registro semanal de progresso. Aqui está algo que mantém momentum: documentar evolução. Registrar cria feedback e compaixão própria. Você supera a tendência de desvalorização quando vê evolução documentada. Toda semana, anote 3 vitórias sociais pequenas. Alguém sorriu genuinamente na sua presença. Você resistiu ao impulso de buscar aprovação. Você manteve silêncio confortável em uma conversa. Pequeno, mas real. E quando você documenta, você treina seu cérebro para reconhecer progresso. E aqui está o que isso faz pela atração. Pessoas que reconhecem progresso próprio exalam confiança crescente, não arrogância. Confiança baseada em evidência. Elas sabem que estão melhorando porque veem prova. E essa confiança baseada em realidade é magnética. A maioria não documenta nada. Elas fazem progresso, mas não reconhecem. E então se sentem estagnadas mesmo crescendo. E essa percepção errada cria energia de escassez. E escassez repele. Pessoas magnéticas mantêm registros simples. 3 vitórias por semana. Um aprendizado para melhorar. E nisso cria um ciclo de crescimento visível que alimenta confiança real. E confiança real é a base de toda atração duradoura. 15º hábito: detox social periódico. Aqui está o último hábito e talvez o mais transformador. Um dia sem redes sociais a cada 2 semanas. Comparação constante corrói a autoestima e torna você reativo. O estoico separa o que depende de você do que não depende. Diminuir comparações externas restaura a direção interna. Quando você passa um dia sem feeds infinitos, algo interessante acontece. Você para de medir valor por métricas externas. Você para de se comparar com versões editadas de vidas alheias. Você volta para a conexão real. E conexão real alimenta a presença magnética. E aqui está algo brutal sobre redes sociais. Elas treinam comportamentos que matam a atração. Busca por validação, comparação constante, performance para a plateia.
Tudo isso é o oposto de presença autêntica. E autenticidade é a base de atração real. A maioria está viciada em comparação. Elas scrollam e se sentem inferiores. Postam e esperam ansiosamente por curtidas. Vivem para métricas externas. E então nunca desenvolvem valor interno real. E valor interno é o que gera atração magnética duradoura. Pessoas magnéticas fazem detox regular. Elas usam essas horas para conversas reais, para caminhadas sem telefone, para leitura profunda, para presença total. E quando voltam, voltam com energia renovada, com perspectiva clara, com presença fortalecida. E as pessoas sentem essa diferença imediatamente. Como tudo se conecta. Agora que você viu os 15 hábitos separadamente, aqui está o que os torna verdadeiramente poderosos. Eles se reforçam mutuamente. Não é sobre dominar um e ignorar os outros. É sobre reconhecer como eles se entrelaçam para criar uma presença naturalmente magnética. Quando você para de perseguir validação, você cria espaço mental para a curiosidade genuína. Quando você pratica silêncio estratégico, você reforça a economia vocal. Quando você nomeia emoções, você facilita pausas antes de agir. Quando você pratica indiferença seletiva, seu não se torna mais natural. E tudo isso converge para um resultado. Você deixa de tentar impressionar e começa a simplesmente ser impressionante. E todos esses hábitos convergem para algo que não pode ser fingido: presença autêntica. As pessoas sentem quando você não está mais buscando a aprovação delas. Quando você não reage a provocações. Quando você tem limites claros. Quando você está presente quando está presente. E tudo isso comunica algo magnético. Segurança interna real. Lembra daquela sensação de frustração do início deste vídeo? De se esforçar para ser notado e ser esquecido? Isso acontece porque você estava operando nos padrões que a maioria opera. Perseguindo validação. Falando demais. Reagindo impulsivamente. Fingindo saber o que não sabia. Vivendo para métricas externas. E esses padrões comunicam escassez. E escassez repele. Mas quando você inverte esses padrões através dos 15 hábitos, algo muda fundamentalmente. Você começa a transmitir abundância. E quando você transmite abundância através de ações consistentes, não através de palavras vazias, as pessoas ao redor captam isso. E então, elas são atraídas naturalmente. Não porque você forçou, mas porque você simplesmente se tornou alguém magnético. A história que ninguém te conta sobre atração. Conheci um CEO que passou anos fazendo networking compulsivo. Ele ia em todos os eventos, distribuía cartões, contava histórias de sucesso elaboradas, tentava impressionar todo mundo, e saía sempre frustrado. As conexões eram rasas, as parcerias não duravam, ninguém realmente se lembrava dele, até que ele leu sobre presença estoica e decidiu testar algo radical. Em um evento importante, ele se comprometeu a ficar 10 minutos inteiros, ouvindo cada pessoa sem interromper uma vez, sem pensar na resposta, sem preparar história para contar, apenas ouvir profundamente. Ele mudou também o início das reuniões. Em vez de começar com seu pitch elaborado sobre conquistas, ele passou a perguntar: qual é o seu maior desafio agora? E então silenciava, escutava, conectava. Em 3 meses, algo surpreendente aconteceu. As reuniões ficaram mais profundas, os parceiros mais engajados, e as pessoas começaram a recomendá-lo constantemente. Não porque ele tinha mudado suas conquistas, porque ele tinha mudado sua presença. E presença magnética gera referências orgânicas que performance nunca consegue. Não foi sorte. Foi mudança deliberada de hábito. Menos autoexposição, mais presença real, menos tentativa de impressionar, mais escuta genuína. E a percepção das pessoas mudou completamente porque a rotina diária dele mudou. Porque a maioria nunca vai aplicar isso. Aqui está a verdade incômoda. A maioria vai assistir este vídeo, concordar com tudo e não mudar nada. Porque aplicar esses hábitos exige algo que a maioria não tem: paciência com progresso incremental. Elas querem transformação instantânea. Querem virar magnéticas amanhã. Querem resultado sem processo. E então continuam nos mesmos padrões de sempre. Perseguindo validação. Falando demais.
reagindo impulsivamente e se perguntando por que as pessoas não são atraídas por elas. Mas se você chegou até aqui neste vídeo, você é diferente. Você tem algo que a maioria não tem: disposição para ouvir até o fim. E se você tem essa disposição, você provavelmente tem disposição para aplicar. E aqui está o que separa quem transforma de quem apenas concorda. Começar pequeno hoje. Não tentar os 15 hábitos de uma vez, mas escolher um, praticar hoje, documentar amanhã e continuar por uma semana. Consistência imperfeita vence perfeição esporádica. Se você falhar num dia, não abandone. Volte no próximo. A atração duradoura vem da repetição de pequenas escolhas conscientes, não de uma transformação mágica que nunca chega. O experimento pessoal de 30 dias. Deixa eu te contar o que aconteceu quando eu testei esses hábitos por 30 dias. No primeiro dia, eu pratiquei parar de perseguir validação. Não postei nada nas redes sociais. Apenas observei o impulso de buscar aprovação e escolhi não atender. Foi desconfortável. Eu sentia que estava perdendo algo, que estava sendo esquecido. Mas continuei. No dia 5 eu estava praticando silêncio estratégico. Em conversas, eu reduzia minha fala em 20%. Contava até 3 antes de responder. E algo interessante começou a acontecer. As pessoas começaram a escutar mais quando eu falava, porque eu falava menos. No dia 10, um amigo comentou que eu parecia mais presente. Ele não conseguia explicar exatamente o que tinha mudado, mas sentia diferença na energia. No dia 20, alguém me disse que nossa conversa havia sido terapêutica, numa reunião tensa. Eu não tinha feito nada além de ouvir profundamente e fazer perguntas genuínas. Mas isso tinha criado espaço para a pessoa se abrir. No dia 30, eu não era outra pessoa. Eu era a mesma pessoa com padrões diferentes. E esses padrões diferentes mudaram completamente como as pessoas me percebiam. Não porque eu tinha fingido algo. Porque eu tinha removido os bloqueios que impediam minha presença autêntica de aparecer. As objeções que sempre surgem, sempre aparecem as mesmas dúvidas. Isso não é manipulação? Não. Manipulação é usar técnicas para controlar pessoas e beneficiar você às custas delas. Isso é disciplina pessoal que melhora genuinamente sua forma de se relacionar. Você não está enganando ninguém. Está removendo padrões que bloqueiam conexão real. Isso não torna alguém frio? Também não. A prática estoica não pede suprimir emoções, pede reconhecer emoções e escolher respostas alinhadas com valores. Você sente profundamente, mas age com propósito, e isso é o oposto de frieza. É calor com direção. E se eu não tiver tempo para praticar 15 hábitos? Você não precisa praticar 15 de uma vez. Comece com um. Apenas um. Pratique por uma semana. Quando se tornar natural, adicione outro. A transformação não vem de fazer tudo. Vem de fazer algo consistentemente. E se as pessoas acharem estranho eu mudar? As pessoas sempre notam mudança. Mas se você está mudando para a autenticidade, não para a performance, elas vão sentir algo genuíno. E a autenticidade sempre vence estranheza inicial. O plano prático para começar. Aqui está um sistema simples que organiza os 15 hábitos em rotina diária. Você não precisa seguir exatamente assim. Adapte para a sua vida. Mas tenha uma estrutura. Pela manhã, reserve 5 a 10 minutos. Revise suas prioridades para o dia. Escolha qual hábito você vai praticar. Visualize uma situação onde vai aplicar. Apenas 5 minutos, mas deliberados. Ao longo do dia, pratique presença. Em conversas, aplique silêncio estratégico e pausas antes de responder. Quando emoções surgirem, nomeie internamente e respire 3 vezes. Use economia vocal. Faça perguntas com curiosidade genuína. Socialmente, pratique escuta profunda sem interromper. Diga não quando necessário. Admita quando não sabe. Recuse um prazer pequeno para treinar disciplina. Tudo isso acontece naturalmente no fluxo do dia se você está atento. Semanalmente, faça seu registro. 3 vitórias sociais pequenas. Um aprendizado para melhorar. Isso leva 5 minutos, mas mantém você consciente de progresso. A cada 2 semanas, faça um dia completo sem redes sociais. Use essas horas para conexões reais. Conversas sem celular. Caminhadas.
Leitura. Presença total. E mensalmente, avalie. O que mudou? Como as pessoas estão respondendo diferente? Onde você ainda trava? Ajuste. Continue. A verdade final sobre atração magnética. Os estoicos colocavam atenção no que depende de nós, nossas atitudes e escolhas, e aceitavam o resto. Esse deslocamento do ponto de atenção é o que torna seu comportamento magneticamente atraente. Não porque você controla os outros, mas porque você controla sua presença. A atração real não é sobre técnicas de sedução. Não é sobre fingir confiança. Não é sobre manipular percepções. É sobre remover os bloqueios que impedem sua essência autêntica de aparecer. É sobre cultivar padrões que permitem sua melhor versão emergir naturalmente. E aqui está algo que poucos entendem. Você já é atraente. Você já tem presença. Você já tem valor. O problema nunca foi falta de atributos. O problema sempre foi padrões comportamentais que bloqueavam esses atributos de serem vistos. Quando você para de perseguir validação, sua confiança natural aparece. Quando você pratica silêncio estratégico, sua profundidade fica evidente. Quando você economiza palavras, seu impacto aumenta. Quando você nomeia emoções, sua estabilidade se revela. Tudo isso já estava lá, apenas bloqueado por hábitos destrutivos. Então esses 15 hábitos não te tornam outra pessoa. Eles removem as camadas que estavam escondendo quem você realmente é. E quando sua essência autêntica finalmente aparece, sem bloqueios, sem necessidade, sem performance, algo magnético acontece naturalmente. Agora você entende que a atração não vem de perseguir atenção, mas de cultivar presença. Que não é sobre falar mais, mas sobre falar melhor. Que não é sobre impressionar, mas sobre conectar. Que não é sobre performance, mas sobre autenticidade. A pergunta agora é: você vai apenas concordar, ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual hábito você vai começar hoje. Escreve dia 1 e o número do hábito. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode transformar como alguém se relaciona com o mundo. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.